Nesses quase 30 anos, Tomb Raider contou a história da Lara Croft em diferentes versões. Dependia da época, do estúdio, do jogo. Era como se cada geração tivesse sua própria Lara. Só que agora, a franquia resolveu fazer algo que muita gente sempre pediu: juntar tudo isso numa única história. Mas como funciona essa unificação? Tomb Raider é dividido em 3 grandes fases, 3 eras bem diferentes entre si, tanto em gameplay quanto na forma como a Lara é retratada. A primeira delas é a Era Clássica, que começa lá em 96 com a Core Design. Essa é a Lara que virou ícone. Ela já aparece completamente pronta, confiante, sarcástica, sem medo de nada. Não existe uma história de origem aqui. Você assume o controle de alguém que já sabe exatamente o que está fazendo. O mundo desses jogos é misterioso, cheio de tumbas complexas, cenários diversos, armadilhas absurdas e ameaças sobrenaturais. A narrativa é simples, quase sempre direta ao ponto, e o foco está na exploração e nos puzzles. Essa fase inclui 6 jogos: o Tomb Raider original, Tomb Raider 2, 3, The Last Revelation, Chronicles e Angel of Darkness. Com a saturação da fórmula e problemas técnicos no último jogo, a franquia passou para Crystal Dynamics, nascendo assim a trilogia Legend, a primeira reformulação da franquia. Aqui, a Lara continua experiente e confiante, mas passa a ser mais humana. Ela ganha um passado melhor definido, conflitos pessoais e um arco emocional que acompanha os jogos, girando em torno do desaparecimento da sua mãe. Enquanto o mundo se manteve fantasioso e agora mais cinematográfico, a gameplay abandonou a clássica movimentação em estilo tanque para uma moderna e mais dinâmica. Essa fase é composta por Legend, Anniversary e Underworld. Vale lembrar que Anniversary, apesar de ser um remake do primeiro jogo, não conta exatamente a mesma história, mas adapta os seus eventos para fazerem sentido dentro daquela nova fase, algo bem semelhante ao que a franquia está fazendo hoje. Mas a maior mudança vem com a trilogia Survivor. Aqui, Tomb Raider resolve recomeçar do zero. Pela primeira vez, a gente acompanha a origem da Lara Croft. Essa Lara não é confiante, sarcástica, não é uma lenda. Ela é jovem, inexperiente e impulsiva. O foco deixa de ser explorar tumbas e passa a ser sobreviver. O mundo é mais realista, hostil e tudo parece mais pesado. A gameplay acompanha isso com sistemas de progressão, crafting, furtividade e um combate bem mais presente e intenso. Essa fase é composta por Tomb Raider de 2013, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. No final dessa trilogia, Lara se torna mais experiente e confiante, parecida com a sua versão clássica, mas sem perder o lado humano que ganhou nos últimos jogos. E é aqui que entra a cronologia unificada. A trilogia Survivor passa a ser o ponto zero, o começo oficial da Lara. Tudo que foi lançado antes não é apagado, mas adaptado. As aventuras clássicas e da era Legend continuam existindo, só que agora acontecem depois, como fases mais avançadas da vida dela, alterando o que for necessário para que as histórias fiquem unidas e coesas. A Lara insegura de 2013 cresce, aprende, ganha experiência e com o tempo se transforma naquela exploradora imparável dos títulos antigos.
Os 2 novos jogos anunciados ajudam a deixar isso bem claro. Legacy of Atlantis não é um remake 100% igual do Tomb Raider original. Ele reconta a primeira aventura clássica da Lara, mas agora como algo que acontece depois de Shadow, reimaginando a história para fazer sentido com os eventos da última trilogia. Já Catalyst se passa ainda mais à frente na linha do tempo, depois de Underworld. Ele mostra a Lara no momento mais atual da sua vida, no auge da experiência. Catalyst funciona como a confirmação definitiva dessa unificação, tendo passado por todas as aventuras que conhecemos ao longo desses 12 jogos. Nos trailers, vemos detalhes que ajudam nessa sensação de continuidade. Além de coisas pequenas, como cicatrizes, furos de brincos que a Lara usou na trilogia Survivor e referências a eventos desses jogos, o mais simbólico é o colar de Jade, que ela carrega desde a infância, aparecendo nessa trilogia e voltando tanto no remake quanto em Catalyst, simbolizando o legado da personagem através de todas as fases da sua vida. A cronologia unificada não tenta apagar o passado de Tomb Raider, mas reorganizar tudo, com uma Lara Croft que não nasce pronta, mas que se constrói com o tempo. E todas aquelas versões que a gente conheceu ao longo dos anos, agora fazem parte da mesma história. 3 Laras em apenas uma só.